A Vara da Fazenda Pública em Bauru, antes do último final de semana, antes da sessão legislativa, determinou, atendendo a uma das concorrentes do plano de saúde particular do servidor público municipal, que obriga a Prefeitura a retomar o processo licitatório que a Prefeitura havia anulado em razão de uma série de questões. A vereadora Estela Almagro, no uso da tribuna, chama a atenção para mais de um problema relacionado a este assunto. Primeiro, começando pelos usuários dos serviços primeiro. Os servidores correm o risco de ter descontinuidade em tratamentos em função dessa medida, pelo menos em casos extremos? Na prática, isso já está ocorrendo. Por quê? Quando a prefeita decide fazer dessa forma estapafúrdia, eivado aí de vícios nesse procedimento, ela está optando por um pagamento que não tem legalidade, que é por indenização. Vai tornar mais caro e tem causado uma interrupção. Por quê? Porque agora está o salve-se quem puder. O plano não se vê obrigado às regras de um contrato que já não está mais vigente. Por outro lado, vai receber por indenização. Isso provocou uma instabilidade, levando ao fim de vários contratos de vários médicos, inúmeros consultórios e clínicas, inclusive desligaram-se do plano, já oferecendo particular para esses servidores que têm tratamentos complexos. Então, o caos no atendimento já está extremamente grave, Consequências difíceis de serem apuradas, até a última consequência do rigor que precisa ser num caso como esse. Segundo, o pagamento por indenização vai restar num prejuízo gigantesco para a máquina pública. Quem impactuou os valores? A indenização é o que? O valor de mercado? Porque o valor do edital de 2018, que iniciou em 2019, e que, inclusive, é mais ou menos nos mesmos termos, este que está alvo dessa polêmica, era de valor global per capita, incluindo todo tipo de procedimento, mas no valor global tinha-se então a compensação para que o plano atendesse os mais de 7 mil servidores, chegando a quase 12 mil com os agregados. Então você criou uma situação nos últimos 90 dias de total instabilidade e trazendo vícios graves para a máquina pública, da modalidade escolhida pela prefeita, já que hoje não tem nenhum contrato vigente. Por quê? Porque acabou o prazo. De outro lado, a questão jurídica e das suas consequências. Você tem o judiciário dizendo não, tem que continuar o processo, senão, a rigor, seria atendendo a reclamante, beneficiar alguém que está ofertando um preço fora do mercado. Ou seja, criamos um outro imbróglio jurídico. Na verdade, dois recortes aí nessa sua avaliação. A prefeita havia cancelado apenas parte dos atos. Então, o edital está valendo, que é um absurdo, que o SNJ indicou exatamente o direcionamento e esse condão de restritividade que limitou a participação. Tanto que teve só 3 concorrentes e 2 eram do mesmo grupo, a primeira e a terceira. Então, a segunda questiona. Quando a segunda questiona, a Justiça não mandou seguir, mas a Justiça disse, eu estou suspendendo tudo. Desde lá do começo, ou seja, a sua decisão de cancelar os atos posteriores à publicação do edital não está valendo. O que está valendo? O certame como um todo e já declaro suspenso, porque eu quero ver como que você fez o edital e os dados. E agora está chamando a impetrada, que é a prefeitura, para dizer, pera lá, por que você fez isso? Então agora o debate das ilegalidades terá um espaço de debate no campo da justiça. Mas são ilegalidades que saltam aos olhos. Por quê? Porque foi apontado pela própria CNJ quando provocada por uma das concorrentes. Isso é muito sério, porque não se tornou público adequadamente, mas a prefeita sorrateiramente já tinha dado nesses últimos 30 dias sequência ao edital. Ela tinha considerado para si mesma, os atos que eu cancelei estão valendo e eu vou continuar o certame. A partir de quais critérios? Obviamente que isso ia conduzir para ratificar aquela primeira que tem todos os cara, jeito, cor, formato de direcionamento e de inexequibilidade. Por quê? Porque metade do preço que ela vinha praticando nos últimos 5 anos. Então é uma grande bagunça, é uma grande farra que está muito pautada seguramente nessas relações extra-republicanas, extra-gabinetes que conduzem a um ato translocado como esse. A grande questão, primeiro, as consequências para o servidor e para o serviço público. Segundo, as consequências para um acúmulo na própria rede municipal de serviços de saúde.
Terceiro, a característica inequívoca de improbidade administrativa, que pode se transformar num dos casos mais sérios que podem vir a ser ensejadoras de uma comissão especial de inquérito ou de uma comissão processante. Por quê? Porque não é dado ao chefe do Poder Executivo, seja ele quem for, o poder de ele próprio disciplinar como ele trabalha. Ele tem a Constituição Federal, a Estadual, a Lei Orgânica, né, e as leis que regem. No caso, não mais a 8666, mas a 14133, que nesse caso se viu todos violados. Todos violados. E a prefeita mantendo um contrato, em tese, para salvaguardar de um caos que ela própria provocou, mas praticando atos de ilegalidade com recurso público. Por quê? Porque sem contrato está pagando a empresa causadora desse debate todo por indenização, o que é extremamente grave e, obviamente, ilegal. São muitos pontos, um pouco mais de informação em relação a um terceiro aspecto que a vereadora comenta, não menos importante. É este processo licitatório, se tivesse sido feito pela via legal com prazos, ele já tem acima de 60 meses ou algo acima dos 5 anos da lei. Porque os atos preparatórios já deveriam ter começado a se dar, inclusive como rege tanto a 8666 como a 14133, antes, 6 meses, 1 ano antes, o gestor do contrato já tem que dialogar com o superior hierárquico e tomar os procedimentos para o certame. Não fizeram isso, buscaram uma guarida interna, sabe-se Deus onde, para dar mais 12 meses através de um aditivo. Então, estendeu de 60 para 72 meses. Não existe esse espectro legal, essa possibilidade. O limite é o quinquênio, 60 meses. Então, foi uma concorrência lá em 18, começou em 19, teria que ter terminado em 23. 24, deveria iniciar uma nova empresa. Não começou. Por quê? Porque ela deu mais 12 meses. Nesses 12, que já eram extra 60 meses, ela também assim não tomou as providências de forma diligente para um certame licitatório. Então a responsabilidade não é omissiva, para mim é deliberada, não é? Sabe-se dos riscos, sabe-se dos problemas, sabe das implicações e das consequências, e tomou deliberadamente a decisão de seguir por esse caminho, causando esse caos social, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista financeiro e, mais importante, do ponto de vista jurídico e da probidade que se espera de quem esteja à frente do município.